Capítulo 1 O despertar da fé em Enoque. No começo, o mundo era um lugar jovem e vibrante. A terra estava em suas primeiras fases de crescimento, com os homens recém-saídos do jardim do Éden. A humanidade ainda carregava consigo o peso da queda, mas também restava uma chama da pureza divina que, em alguns, ardia com força. Foi nesse cenário que Enoque nasceu, o sétimo homem a caminhar sobre a terra. A história de Enoque começa em uma época de imensa mudança. A humanidade, depois de viver em harmonia com Deus no Éden, agora se espalhava por toda a terra. As primeiras gerações ainda estavam mais próximas do Criador do que as gerações posteriores, mas a corrupção e o afastamento do caminho divino já começavam a surgir. Enoque foi criado na linhagem de Sete, o filho justo de Adão, e desde pequeno parecia carregar uma inquietação interior que o tornava diferente. Seu olhar curioso era um reflexo de um coração que, apesar de ser criança, buscava respostas para perguntas que muitos não se atreviam a fazer. Em um mundo onde os homens estavam cada vez mais voltados para os prazeres da terra, Enoque sentia uma chama interna de algo maior, algo além do visível, e a presença de Deus sempre parecia estar ao seu redor, guiando-o silenciosamente. A casa onde Enoque cresceu era modesta, mas repleta de histórias sagradas. Seus pais, embora não ricos, estavam imersos na fé e nas tradições de sua linhagem. Era em noites serenas, quando a lua iluminava o campo e o vento suave passava entre as árvores, que seu pai lhe contava sobre a história do Jardim do Éden e sobre o desejo de Deus em ter uma relação pessoal com a humanidade. A partir dessas conversas, Enoque começou a desenvolver uma compreensão profunda de quem era Deus e do seu grande amor por toda a criação. Mas o mundo ao seu redor parecia estar se afastando cada vez mais dessa verdade. Embora houvesse uma grande diversidade de pessoas e de povos, muitos estavam se perdendo nas armadilhas do materialismo e da corrupção. A violência e a ganância começaram a tomar forma nas atitudes de muitos, e o coração humano, antes puro, se encheu de escuridão. Mas Enoque, com sua alma inquieta, não se conformava com esse estado de coisas. A cada dia, ele olhava ao seu redor e sentia uma tristeza crescente, pois não conseguia entender como o mundo, que fora tão perfeito, havia se corrompido. Ele via os homens em sua busca constante por poder e riquezas, mas em seu coração ele sabia que havia algo mais profundo e duradouro que os olhos humanos não podiam ver. Foi nessa busca que ele se afastava dos caminhos comuns. Em vez de seguir os desejos materiais, Enoque passava horas a fio observando as estrelas, as montanhas, as árvores, como se cada elemento da natureza fosse um reflexo da grandeza de Deus. Ele não só via as belezas da criação, mas sentia a presença de Deus através delas. Sentia que Deus estava falando com ele em cada som da natureza, em cada detalhe da criação. Era como se a terra, o céu e as estrelas fossem a primeira Bíblia que Deus havia deixado para a humanidade. Enoque começou a se sentir cada vez mais atraído por essa conexão profunda. Ele sentia que, de alguma forma, sua alma estava em busca de um propósito maior, algo além do que ele poderia compreender com sua mente limitada. No silêncio da noite, ele se ajoelhava e orava, pedindo a Deus para guiá-lo, para mostrar-lhe o caminho. Ele sentia que não deveria apenas ser um espectador do mundo ao seu redor, mas deveria viver de acordo com a verdadeira vontade de Deus. Durante os primeiros anos de sua vida, Enoque teve momentos de questionamento profundo. Ele não entendia por que a humanidade havia se afastado tanto de Deus, quando tinha tido um começo tão perfeito no Éden. Mas a cada oração, a cada reflexão, Enoque sentia que algo maior o chamava para mais perto de Deus. Ele começou a perceber que sua vida não seria uma vida comum. Ele estava sendo moldado para algo extraordinário. O despertar espiritual de Enoque. Em uma tarde silenciosa, enquanto caminhava sozinho pelas florestas ao redor de sua casa, Enoque teve uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Ele estava deitado na grama, observando o céu azul acima de si, quando de repente uma sensação de presença tomou conta de seu ser. Era uma sensação de calor e paz que o envolvia por completo, e ele sabia que algo além de sua compreensão estava acontecendo. Com o coração acelerado, Enoque se levantou e começou a orar com fervor, pedindo a Deus que falasse com ele. E foi quando,
Pela primeira vez, ele sentiu algo além do silêncio das palavras. Não foi uma voz audível, mas uma presença que o envolveu profundamente, como se Deus estivesse de fato ali, falando diretamente ao seu coração. Ele não compreendeu totalmente o que estava acontecendo, mas sabia que algo transcendental estava tocando sua vida de maneira que ele não podia mais ignorar. Esse foi o início da transformação espiritual de Enoque. A partir daquele momento, ele não apenas acreditava em Deus, mas sentia Deus em tudo. Ele sabia que sua missão era mais do que apenas ser fiel a Deus. Ele sentia que Deus o estava chamando para uma jornada que não seria fácil, mas que traria grandes recompensas espirituais. Mas as dificuldades começaram a surgir. À medida que Enoque se distanciava cada vez mais das preocupações mundanas, ele se via isolado, incompreendido por aqueles ao seu redor. Seus amigos e familiares, embora respeitassem sua devoção, não entendiam a profundidade de sua conexão com Deus. Muitos viam Enoque como excêntrico e distante, e poucos conseguiam compreender a intensidade de sua busca espiritual. Enoque, no entanto, estava determinado. Ele sabia que sua vida não poderia ser uma vida comum. Ele estava chamado a algo maior, e ele não iria se deixar desviar desse caminho, não importa o que os outros pensassem. Ele entendia que o mundo estava se afastando cada vez mais de Deus, mas ele sabia que, ao caminhar na presença de Deus, ele poderia mostrar aos outros a verdadeira paz e segurança que só ele pode oferecer. Se você está se conectando com a jornada de fé de Enoque, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar cada passo dessa história inspiradora. Ative o sininho para não perder nenhum capítulo e compartilhe essa mensagem de esperança e confiança com todos ao seu redor. Vamos juntos continuar a caminhada com Deus. Capítulo 2 E a jornada interior de Enoque, o chamado divino. À medida que o tempo passava, Enoque se afastava cada vez mais das distrações da vida cotidiana. Seu coração, profundamente tocado pelo chamado divino, sentia-se impelido a buscar algo além do mundano. Ele se via cada vez mais imerso em uma busca que parecia ter o propósito de revelar as verdades mais profundas da existência humana e da presença divina. A natureza ao seu redor não era apenas um cenário, mas um reflexo do Criador, e sua missão parecia clara: viver para Deus, não apenas em palavras, mas em ações, pensamentos, mais importante, no coração. Por mais que fosse desafiador, Enoque compreendia que sua jornada espiritual não seria uma caminhada fácil. Havia muitas dificuldades em viver com o coração voltado para Deus em um mundo que já estava se distanciando dele. A corrupção e o pecado estavam se espalhando como uma sombra, e os homens estavam cada vez mais cegos à verdade que Deus havia revelado desde o início da criação. Mas, no íntimo, Enoque sabia que sua missão não era mudar o mundo de uma vez, mas dar passos firmes, sendo um testemunho vivo de fidelidade e amor a Deus. Enquanto outros homens buscavam prazeres passageiros, riqueza e poder, Enoque se sentia como uma ilha em meio a um mar de inquietude. Muitas vezes, ele se sentava à beira de um rio ou em campos tranquilos, olhando para o céu, orando em silêncio, buscando um vínculo mais profundo com Deus. Essas longas horas de meditação e oração se tornaram a essência de sua vida. Era como se Enoque tivesse encontrado a chave para um relacionamento pessoal com o Criador, algo que transcende as formalidades e os rituais, algo real, vivo e transformador. Foi em uma dessas tardes, quando o sol estava prestes a se pôr, que Enoque teve um encontro com Deus que mudaria sua vida para sempre. Ele estava sozinho, em uma pequena clareira, rodeado por árvores altas e uma brisa suave que fazia as folhas dançarem. A sensação de paz era profunda, como se o próprio ar fosse impregnado com a presença de Deus. Ele fechou os olhos, como de costume, e se entregou à oração. Foi então que algo incomum aconteceu. A paz que o envolvia parecia aumentar, tomando conta de sua alma com uma intensidade que ele nunca havia experimentado antes. Ele sentiu uma presença mais forte, como se o próprio Criador estivesse ali, ao seu lado, ouvindo cada palavra de sua oração. Não era uma voz audível, mas uma percepção interior que transcendia os limites da compreensão humana. Era como se, de repente, o véu entre o céu e a terra tivesse sido rasgado, e Enoque se encontrava face a face com o divino. De repente,
Em seu coração, Enoque ouviu um sussurro suave, mas claro, de Enoque: eu te escolhi para algo grandioso. Não temas, pois estou contigo em todos os momentos. Minha presença estará contigo, onde quer que vás. Essas palavras ecoaram profundamente dentro dele, como um eco ressoando em sua alma. Ele sentiu uma onda de amor, segurança e poder que o envolvia, e naquele instante, tudo o que ele tinha vivido até então parecia se alinhar com essa revelação. Ele não sabia o que o futuro lhe reservaria, mas o que sentia naquele momento era algo inconfundível. Deus estava com ele. O peso das dúvidas e inseguranças que ele tinha se dissiparam como uma névoa ao vento. Enoque sabia que essa era uma convocação, um chamado para algo maior, algo que ele não podia compreender completamente naquele momento, mas que se tornaria claro com o tempo. Ele sentiu que estava sendo escolhido não apenas para ser um homem fiel, mas para ser um testemunho vivo de fé, confiança e comunhão com Deus. Depois dessa experiência, a vida de Enoque não voltou a ser a mesma. Ele sabia que o caminho que estava sendo chamado a seguir não seria fácil. Havia momentos de solidão e desconexão com os outros, momentos em que ele sentia a pressão do mundo tentando atraí-lo para a mediocridade e a complacência espiritual. Mas o chamado de Deus era mais forte do que qualquer tentação ou distração. Ele sabia que, se continuasse a confiar em Deus e seguir sua orientação, algo grandioso aconteceria. O caminho de fé. Os meses se passaram, enquanto os outros homens continuavam suas vidas voltadas para as preocupações do mundo. Enoque mergulhou cada vez mais profundamente em sua jornada de fé. Ele não estava mais preocupado em construir um legado material, ou em ser reconhecido pelos outros. O que mais importava para ele era sua relação íntima com Deus, e ele buscava isso a cada passo, em cada oração, em cada respiração. Enoque sabia que a verdadeira vida não se encontrava nas coisas que o mundo oferecia, mas na comunhão constante com Deus. Ele começou a dedicar ainda mais tempo ao estudo das Escrituras e à meditação sobre a palavra de Deus. Os outros homens ao seu redor começaram a notar a diferença nele, mas muitos o viam como estranho. Alguns até o chamavam de excêntrico, outros o tratavam como alguém que se afastava demais da realidade cotidiana. No entanto, Enoque nunca se deixou desanimar. Ele sabia que sua jornada era única e que a verdadeira paz vinha da busca por uma vida fiel a Deus. Ele não precisava da aprovação dos outros, pois sua satisfação vinha de uma fonte mais profunda. O despertar das visões proféticas. Em um certo momento, quando Enoque já havia caminhado por muitos anos com Deus, ele começou a ter visões. No início, essas visões eram imagens vagas, flashes de algo além do que seus olhos poderiam perceber. Mas com o tempo, as visões começaram a se tornar mais claras e mais frequentes. Deus estava se revelando a ele de uma maneira ainda mais profunda. Enoque viu imagens de um futuro distante, de juízos e promessas que Deus faria ao mundo. Ele viu visões de destruição e de restauramento, de salvação e de juízo divino. Essas visões começaram a incomodar seu coração, mas também trouxeram uma grande clareza. Ele sabia que sua missão não era apenas viver com Deus, mas também compartilhar essa revelação com os outros, embora soubesse que muitos não entenderiam. Com o tempo, ele começou a contar a outros sobre suas visões, mas a maioria das pessoas o ignorava. Ele falava com o coração ardente, mas muitos simplesmente não podiam compreender o que Deus estava tentando lhe mostrar. Mesmo assim, Enoque não desistiu. Ele sabia que Deus o havia escolhido para ser um mensageiro de sua verdade, e ele estava disposto a seguir esse caminho, independentemente do que os outros pensassem. A confiança plena em Deus. Enoque continuou sua caminhada com Deus, cada vez mais imerso em sua presença. Ele se entregava a Deus em todas as situações, confiando plenamente nas promessas de que Ele estaria sempre com ele, protegendo-o e guiando-o. Sua confiança não era baseada no que ele via ao seu redor, mas na fé inabalável de que Deus estava no controle de tudo. A paz que ele experimentava não era uma paz mundana, mas uma paz espiritual, que transcendia todas as dificuldades e tribulações. Cada passo que Enoque dava, ele sentia a proximidade de Deus mais forte, como se ele estivesse com ele a cada momento. Ele começou
começou a perceber que sua vida não era apenas uma história de fé, mas um testemunho vivo da fidelidade de Deus, que o guiava, protegendo em todos os momentos. Capítulo 3 – O caminho solitário, enfrentando o mundo em desacordo. À medida que Enoque avançava em sua jornada de fé e intimidade com Deus, ele percebeu que o mundo ao seu redor começava a ficar cada vez mais distante da essência de Deus. As pessoas estavam se entregando ao pecado, à violência e à busca desenfreada por riquezas e poder, sem perceber que estavam se afastando de tudo que era sagrado. Esse afastamento de Deus parecia engolir a terra, e Enoque sabia que, por mais que as pessoas ao seu redor tentassem desviar-se da verdade divina, ele não poderia abandonar seu caminho de fé. Enoque, como homem de Deus, sentia-se cada vez mais isolado. Suas convicções estavam se tornando um peso que ele não conseguia mais carregar sozinho. O que antes parecia ser uma caminhada simples de comunhão com Deus, agora se tornava um desafio diário. Ele sabia que, para ser fiel ao seu chamado, precisava caminhar sozinho, sem se importar com o julgamento e a incompreensão dos outros. Mas esse isolamento o fazia questionar constantemente o preço de sua obediência a Deus. Seria esse o caminho que ele deveria seguir? Seria ele forte o suficiente para caminhar contra a maré da humanidade caída? Na solidão, Enoque começou a meditar profundamente sobre os acontecimentos do mundo ao seu redor. Ele sabia que as gerações estavam se afastando da verdadeira adoração a Deus e que, mais cedo ou mais tarde, a justiça divina se manifestaria sobre a terra. Mas, ao mesmo tempo, Enoque sentia que, de alguma maneira, sua missão não era apenas uma jornada de fé pessoal. Deus o estava chamando para algo muito maior, algo que envolvia não só sua vida, mas o futuro de toda a humanidade. Ele não sabia ainda como seria esse propósito maior, mas tinha a convicção de que Deus estava se revelando a ele de maneira única, o preparando para algo grandioso. O que aconteceria com ele no futuro estava além do que ele conseguia compreender com sua mente limitada, mas ele sentia uma paz que transcendeu os medos e dúvidas que o assombravam. Enoque, com seu coração em paz, mas também marcado pela tristeza de ver o mundo se corromper, se entregava mais e mais à oração. Ele se sentia como um farol no meio da escuridão, e, às vezes, as palavras de Deus em seu coração pareciam se tornar mais vívidas. Ele sentia como se sua alma estivesse sendo forjada para um propósito que ainda não sabia definir. Naquela época, o mundo estava mergulhado em uma espiral de decadência, e os homens viviam em um constante ciclo de destruição e reconstrução, sem perceber que estavam se afastando da verdadeira fonte da vida. Havia muitas pessoas que falavam sobre Deus, mas suas palavras eram vazias. Muitos se diziam justos, mas seus corações estavam cheios de engano e malícia. Enoque sabia que, para ser fiel à sua fé, ele precisava viver de maneira totalmente diferente. Ele não poderia ser como os outros, e isso era um fardo pesado. A confirmação do chamado divino. Num momento especialmente difícil, enquanto meditava profundamente à margem de um rio que cortava a terra fértil onde ele vivia, Enoque teve uma nova revelação. Ele viu uma luz suave e resplandecente se aproximando dele, e, no fundo de sua alma, soube que era a presença de Deus, mais forte e poderosa do que jamais havia sentido antes. Essa experiência foi diferente de todas as anteriores. Não era apenas uma sensação interior, mas algo tão real que ele pôde sentir a própria presença de Deus tomando conta de seu ser. No silêncio absoluto daquela manhã, enquanto o sol ainda não tinha subido por completo, Enoque ouviu uma voz suave em seu coração. Não foi uma voz audível, mas foi clara e poderosa. Enoque, meu servo fiel, você está indo na direção certa. Não tema o caminho que você escolheu, pois eu estou com você. Eu te levarei mais longe do que você pode imaginar. Continue buscando minha presença, continue confiando em mim, e você verá o que está além do que os olhos podem enxergar. Essas palavras tocavam sua alma de uma forma profunda. Ele sabia que estava sendo guiado por algo muito maior do que ele mesmo. Ele já não se via mais como um homem comum, mas como um instrumento nas mãos de Deus, um servo escolhido para um propósito divino. Aquela experiência foi a confirmação de que ele estava no caminho certo, e que a solidão que ele sentia era na verdade uma preparação para algo grandioso. O
desafio da solitude. Mas a solidão de Enoque não foi apenas um convite ao sofrimento. Ao contrário, ele começou a entender que Deus usava esse tempo de solitude para purificá-lo e prepará-lo para o que viria. Ele entendeu que a solidão não era um castigo, mas uma oportunidade de se aprofundar em sua relação com Deus, de ouvir a sua voz de maneira mais clara e de ser moldado conforme a vontade divina. Nos dias que se seguiram, Enoque passou horas em oração, buscando discernimento, e o que antes parecia ser um deserto espiritual agora se transformava em um campo fértil para o crescimento de sua fé. Ele sentia que, com cada oração, ele se aproximava mais de Deus, e que sua alma estava sendo transformada em algo puro, algo que Deus poderia usar para um propósito maior. Embora ele se sentisse isolado, Enoque começou a perceber que a verdadeira solidão era necessária para quem desejava caminhar de perto com Deus. Era na quietude do seu coração que ele encontrava as respostas que buscava, e na intimidade com Deus que ele sentia que estava sendo preparado para um destino que ele mal podia compreender. Enoque e sua profunda intimidade com Deus. Enquanto a humanidade ao seu redor se desviava para caminhos de violência e corrupção, Enoque se distanciava das distrações e focava em seu relacionamento com Deus. Ele sabia que não podia seguir o caminho de todos, pois seu coração ardia com um amor e uma dedicação a Deus que poucos podiam compreender. Cada passo de Enoque foi tomado com cuidado e respeito, pois ele sabia que estava sendo guiado por algo eterno. Ele passava os dias buscando mais sabedoria e mais entendimento sobre o que Deus esperava dele. Ele já não pensava em riquezas ou glórias terrenas, seu único desejo era agradar a Deus e viver de acordo com sua vontade. Com o tempo, Enoque percebeu que sua fé estava se tornando uma luz para os outros, mesmo que muitos não entendessem. Ele não falava de Deus de maneira grandiosa ou em termos exagerados. Sua presença era suficiente. As pessoas que o viam começaram a perceber algo diferente nele. Ele era calmo, tranquilo e, ao mesmo tempo, carregava uma intensidade espiritual que as outras pessoas não conseguiam ignorar. Enoque não buscava reconhecimento, mas sua forma de viver se tornava um testemunho silencioso do poder transformador da fé em Deus. Capítulo 4 – O despertar do propósito, preparando-se para a missão divina. Os dias passaram lentamente, mas a jornada de Enoque se acelerava internamente. À medida que ele se aprofundava em sua relação com Deus, ele começou a perceber que sua caminhada estava se tornando cada vez mais significativa. Ele já não se via como um homem comum, mas como alguém com uma missão específica, uma missão dada por Deus, que não envolvia riquezas ou fama, mas uma transformação profunda de sua própria vida e de tudo ao seu redor. No entanto, o preço dessa missão era alto. A solidão de Enoque continuava a ser uma constante. Ele vivia em um mundo que estava se afastando cada vez mais de Deus, onde a corrupção, o pecado e a violência eram comuns, e onde as pessoas já não pareciam mais buscar a presença do Criador com a mesma intensidade que ele. Enoque sabia que sua missão não seria entendida pelos outros. De fato, ele sabia que muitos iriam desviar o olhar para ele, talvez até ridicularizá-lo, mas ele também sabia que não havia outro caminho a seguir. E no silêncio de sua busca por Deus, ele experimentou algo ainda mais profundo, uma convicção de que estava sendo moldado, não apenas para ser um exemplo de fé, mas para ser um mensageiro de algo muito maior que ele mesmo. Algo que Deus lhe revelaria à medida que ele estivesse pronto para compreendê-lo. A fé de Enoque o conduzia com segurança, e ele começou a entender que não estava mais sozinho em sua missão. Deus estava com ele, guiando-o, protegendo-o, muitas vezes, se comunicando com ele de maneiras profundas e significativas. O chamado para revelar o mistério divino. Em um certo dia, enquanto caminhava pela margem de um rio, Enoque sentiu uma nova sensação, algo mais forte do que o habitual. O vento que soprava suavemente parecia carregar uma mensagem, e ele se sentiu impelido a parar. Aquele momento foi diferente de todos os outros. Enoque sentou-se, com a cabeça inclinada, os olhos fechados, e ouviu o sussurro do vento. E foi então que ele sentiu a presença de Deus, não apenas em seu coração, mas de forma tangível, como se Deus estivesse ao seu lado, pronto para revelar-lhe algo profundamente importante.
Deus falou a ele de maneira clara e definitiva: Enoque, você está sendo preparado para uma missão. Sua vida, suas escolhas e sua fé têm um propósito maior. Você será um farol para aqueles que buscam a verdade. Ao seguir meus passos, você revelará a eles o mistério de meu amor. Você será o exemplo de fidelidade em um tempo de grande escuridão. Essas palavras ecoaram na alma de Enoque. Embora ele ainda não entendesse completamente o que estava por vir, ele sentiu uma certeza inabalável de que algo estava prestes a acontecer. Ele sabia que o propósito de sua vida seria mais do que um simples testemunho de fé. Ele seria uma ponte entre o céu e a terra, uma pessoa que conduziria outros a uma vida mais próxima de Deus, por meio de sua própria jornada. Com essa nova revelação, Enoque sentiu-se mais forte, mais determinado. Ele agora sabia que, embora o caminho fosse solitário e desafiador, ele estava indo na direção certa. Sua caminhada com Deus não era apenas uma questão de fé pessoal, mas de um testemunho vivo que deveria ser compartilhado com o mundo. Não seria através de palavras, mas através de sua vida, que Deus iria tocá-lo. A luz de sua fé brilharia intensamente em um mundo que estava se tornando cada vez mais escuro. O desafio de ser um testemunho vivo. A vida de Enoque tomou um novo rumo. Ele sabia que estava sendo preparado para algo que exigiria mais de sua alma do que ele jamais havia imaginado. Em seu coração, ele sentia um forte chamado para agir, para viver com ainda mais dedicação a Deus, para dar exemplo de fé e obediência. Ele compreendeu que ser um testemunho de Deus em um mundo corrompido não seria uma tarefa fácil. Mas ao mesmo tempo, sentia uma paz profunda, como se sua caminhada tivesse sido especialmente desenhada por Deus. Cada dia era um passo mais perto do propósito divino que Deus tinha para ele. Mas esse novo caminho de dedicação não foi isento de desafios. Havia dias em que Enoque se sentia como se estivesse lutando contra um mar revolto. As pressões externas, as distrações e as tentações do mundo o cercavam de todos os lados. A dúvida muitas vezes batia à sua porta, questionando a legitimidade de sua missão e a força de sua fé. Ele se perguntava se realmente estava no caminho certo, se estava suficientemente preparado para enfrentar a missão que Deus lhe havia dado. Havia momentos em que o desespero ameaçava tomar conta de sua alma. Ele olhava para o mundo ao seu redor e via a humanidade afastando-se de Deus, vivendo de maneira cada vez mais egoísta e descomprometida. Ele se perguntava se suas palavras, seus atos de fé, poderiam fazer diferença diante de tanta corrupção e maldade. Mas, nesses momentos de dúvida, Enoque sentia uma força renovadora vinda diretamente de Deus. Ele sabia que sua caminhada não era fácil, mas também sabia que o caminho escolhido por ele era o único que poderia trazer verdadeira paz e transformação. O propósito maior de Enoque. A cada dia, a vida de Enoque ia se transformando. O homem comum que um dia foi, com suas dúvidas e incertezas, dava lugar a uma figura imponente de fé. Sua intimidade com Deus, suas orações diárias e sua constante busca por sabedoria o preparavam para um propósito grandioso. Ele sabia que sua missão não era apenas pessoal, mas algo que se estenderia por gerações. Enoque não apenas vivia para Deus, ele estava sendo moldado para ser um modelo de fé para os outros. Ele sabia que, ao viver de maneira íntegra e fiel, ele estava deixando um legado para os que o seguiam. Cada decisão que tomava, cada palavra que proferia, tinha o poder de impactar profundamente aqueles que o cercavam. A missão de Enoque era clara, e viver para Deus, ao fazer isso, ser um farol de luz em um mundo repleto de sombras. Ele sabia que, em algum momento, a verdade que ele havia encontrado precisaria ser compartilhada com os outros. Mas também sabia que não era sua missão impor sua fé aos outros, mas sim viver de tal maneira que sua própria vida fosse uma mensagem viva do amor e da fidelidade de Deus. Enquanto os outros homens ao seu redor viviam em busca de riquezas, poder e prazeres passageiros, Enoque buscava comunhão com Deus. Ele sabia que, ao fazer isso, estava cumprindo sua missão mais profunda. Sua fé não era apenas algo que ele professava, mas algo que ele vivia, em cada aspecto de sua vida. A decisão de ser fiel até o fim. Com o tempo, Enoque sabia que sua missão não era apenas para sua geração, mas para gerações futuras.
Ele sentia uma responsabilidade profunda em transmitir essa fé, em manter acesa a chama da comunhão com Deus. Ele não sabia quando ou como essa missão se completaria, mas sabia que ele estava cumprindo o propósito para o qual foi chamado. Mesmo em meio a dificuldades, Enoque mantinha sua confiança em Deus. Ele sabia que a caminhada seria árdua, mas sua fé era inabalável. O Senhor estava com ele em todos os momentos, guiando-o, renovando sua força e enchendo seu coração de paz. Enoque sabia que, ao caminhar com Deus, não havia nenhum caminho impossível. A jornada de fé que ele percorria não era sobre a chegada, mas sobre o processo contínuo de santificação e obediência. Capítulo 5 O mistério da revelação. Enoque o chamado para revelar. O tempo passava, e Enoque se via cada vez mais imerso em uma profunda comunhão com Deus. Sua caminhada com o Criador o tornava cada vez mais introspectivo, mas também mais ciente de sua missão. Embora o mundo à sua volta estivesse se deteriorando, com violência e desobediência crescendo por toda parte, Enoque sentia a presença de Deus de uma maneira que o tornava mais forte a cada dia. Ele estava sendo preparado para algo que ainda não compreendia totalmente. No entanto, o chamado divino para viver de acordo com a vontade de Deus não se limitava à sua vida pessoal. Havia algo mais, algo que o aguardava, e Enoque sentia que sua jornada estava prestes a alcançar uma dimensão de revelação e testemunho que o desafiaria a ir além de suas próprias expectativas. O chamado para revelar o propósito maior. Foi em um dia de oração intensa, enquanto Enoque estava em um campo tranquilo, que ele recebeu uma revelação poderosa. Não foi uma visão grandiosa nem uma voz audível, mas uma sensação interior muito forte, uma sensação de que ele estava sendo levado a algo mais. Enquanto orava, uma ideia começou a crescer dentro dele, e ele estava sendo chamado para revelar um mistério divino, algo profundo e incompreendido, mas necessário para o mundo de sua geração. Em sua oração, ele pediu a Deus por sabedoria, para poder compreender o peso do que estava sendo revelado a ele. Deus, como sempre, foi fiel em lhe conceder entendimento. Enoque sentiu, no fundo de sua alma, que ele tinha a missão de compartilhar o que Deus lhe havia mostrado sobre a relação entre o céu e a terra, sobre o juízo divino e o amor eterno de Deus. Essa missão não seria fácil, pois envolveria alertar a humanidade sobre a corrupção crescente e sobre a necessidade de arrependimento. Enoque sabia que as palavras que Deus lhe daria não seriam bem recebidas por todos. Mesmo assim, ele sentiu uma paz inconfundível em seu coração, como se estivesse cumprindo o papel que Deus sempre planejou para ele. Ele estava pronto para falar sobre a verdade que ninguém queria ouvir, e ele faria isso com a convicção de que estava sendo guiado por uma força maior. A revelação das visões proféticas. Nos dias seguintes, Enoque teve mais visões. Não eram visões confusas ou passageiras, mas imagens claras e profundas que falavam sobre o futuro da humanidade e a justiça de Deus. Ele viu o mundo sendo consumido pela maldade, a violência e o pecado, e viu a destruição que viria como resultado de tais ações. Mas também viu algo grandioso, o reino de Deus, onde a justiça e a verdade prevaleceriam. Enoque sabia que aquelas visões não eram apenas para ele, mas também para o povo de sua época. Ele foi lembrado de que sua missão não era apenas ser um homem fiel, mas também um mensageiro de Deus, alguém que deveria proclamar a verdade para os que ainda quisessem ouvir. Em uma dessas visões, Enoque viu o juízo de Deus sendo derramado sobre a terra. Ele viu um grande dilúvio que viria para purificar o mundo, para limpar a terra das suas impurezas e maldades. Ele também viu a promessa de restauração, onde, após o juízo, haveria um novo começo para a humanidade. Enoque sabia que aquela visão era uma mensagem clara e urgente. Ele precisaria avisar a todos sobre o que estava por vir, mas ele também sabia que muitos não o escutariam. O peso dessas revelações tornou-se cada vez mais forte em seu coração, e Enoque sentiu um misto de tristeza e esperança. Ele sabia que a humanidade estava no limite de uma grande mudança, e que sua missão era alertá-los para a necessidade de arrependimento e retorno ao Criador. O encontro com Matusalém e a passagem do conhecimento. Em um dia que parecia comum, Enoque se encontrou com seu filho Matusalém, que havia crescido e se tornado um homem sábio. Matusalém, como filho de Enoque,
Tinha sido criado no temor de Deus e nas lições que seu pai lhe ensinara, mas ele ainda não sabia da grande missão que Enoque estava cumprindo. Eles se sentaram juntos e começaram a conversar sobre os dias em que viviam. Foi nesse encontro que Enoque começou a passar parte do conhecimento e das visões que Deus havia lhe revelado. Ele sabia que Matusalém teria um papel importante, não apenas na sua vida, mas nas gerações futuras. O homem que seria, possivelmente, o mais longevo da história, precisava estar ciente do legado espiritual que carregava. Enoque contou a Matusalém sobre as revelações que receberá, falando sobre as visões de destruição e restauração, sobre o juízo divino que estava por vir e sobre a importância de viver em obediência a Deus. Embora Matusalém estivesse preocupado com a intensidade da mensagem, ele também compreendeu que seu pai estava falando de algo profundo e divino, algo que não poderia ser ignorado. A confiança de Enoque em Deus e em sua missão tornou-se ainda mais forte depois dessa conversa com seu filho. Ele sabia que estava preparando a próxima geração para o que estava por vir. Sua missão não era apenas pessoal, mas também era sobre preparar os outros para os tempos difíceis que estavam por vir. A esperança de restauração. Apesar da dura mensagem de juízo que Enoque deveria compartilhar, ele nunca deixou de acreditar na promessa de restauração. Ele sabia que o juízo de Deus não era um fim, mas um meio para um novo começo. Ele acreditava que, mesmo no meio da destruição, Deus ainda tinha um plano de salvação para os que se arrependessem e voltassem para Ele. Enoque, com sua visão clara de fé, continuou a caminhar com Deus, sem desviar seu olhar das promessas divinas. Ele confiava que Deus estava no controle de tudo, e que sua missão era dar exemplo de fidelidade e obedecer ao chamado divino, independentemente de como os outros reagissem. A preparação para o juízo divino. À medida que Enoque compartilhava suas visões, ele viu um crescente interesse de algumas pessoas. Muitos, como seu filho Matusalém, começaram a perceber a urgência da mensagem. O mundo estava se afastando de Deus, mas havia uma pequena luz de esperança para aqueles dispostos a ouvir. Enoque começou a se preparar para o momento em que a justiça divina se manifestaria. Ele sabia que, como mensageiro de Deus, seu papel era não apenas alertar, mas também ser um exemplo de vida reta. Capítulo 6 E a Ascensão, o encontro final com o Criador. Enoque havia percorrido um caminho solitário, enfrentando os desafios e revelações que Deus lhe havia mostrado, mas havia algo de grandioso reservado para ele. A caminhada de fé que ele havia começado nas margens silenciosas do rio, meditando sobre as profundezas de Deus, agora o conduzia para um destino celestial. Enoque estava prestes a vivenciar algo além de sua compreensão, algo que nenhum outro homem jamais experimentaria. Com o passar do tempo, Enoque continuou sua jornada, dando testemunho de sua fé e da necessidade de arrependimento entre as gerações, mas seus olhos estavam fixos em algo maior, um relacionamento com Deus que transcendia a terra e a humanidade. Ele não via mais a vida como os outros, como uma simples existência entre o nascimento e a morte. Para ele, a vida agora era um portal para algo eterno, algo mais profundo, algo que ele não poderia explicar em palavras. A cada passo dado, ele sentia como se estivesse mais próximo de Deus, mais próximo do mistério que o aguardava. A maturidade espiritual de Enoque. Nos últimos dias de sua caminhada na Terra, Enoque começou a experimentar uma paz imperturbável, algo que o tornava diferente de todos os outros homens. Ele não mais temia as adversidades que o cercavam, nem as dificuldades da vida. Ele já não se preocupava com o amanhã ou com as pressões do mundo. Sua alma estava em sintonia com o Criador, e ele sabia, com uma certeza inabalável, que sua jornada estava prestes a alcançar um destino que transcenderia tudo o que ele poderia imaginar. De alguma forma, Enoque sabia que o tempo dele na Terra estava se aproximando do fim. Ele não sabia quando, nem como, mas sentia em seu interior que estava sendo preparado para algo grandioso. Seus passos estavam mais firmes, sua fé mais sólida, e sua conexão com Deus mais intensa. Ele tinha agora a convicção de que Deus o estava levando para um encontro final, um encontro que estava além da morte, além da existência terrena. Foi em uma manhã tranquila, enquanto o sol ainda se erguia no horizonte, que Enoque teve uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Ele se encontrava no campo.
sentiu a presença de Deus de uma maneira intensa, como nunca antes. Ele sentiu um calor divino preenchendo sua alma e uma paz inexplicável invadindo seu coração. O chamado para o céu. Enoque, de joelhos, em completa comunhão com Deus, sentiu uma leve brisa e ouviu uma voz, não audível, mas clara em seu coração. A voz do Senhor disse: Enoque, meu fiel servo, chegou o momento em que você será levado para mais perto de mim. Sua caminhada na terra está concluída, mas sua jornada eterna agora começa. Você será levado para um lugar onde não há mais dor, onde o tempo não existe, onde você andará em minha presença. Essas palavras ressoaram no coração de Enoque de uma forma tão poderosa que ele sentiu que seu corpo quase não podia suportá-las. Era uma mistura de alegria e temor, mas, acima de tudo, ele sentiu a certeza de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ele havia andado com Deus, havia se entregado totalmente à sua vontade, e agora era hora de ser recompensado. Naquele momento, Enoque se levantou e, com os olhos fixos no céu, sentiu-se envolvido por uma luz suave e divina. Ele olhou para trás, para a terra que ele tinha conhecido e vivido, e percebeu que, de algum modo, sua missão estava cumprida. Ele não sentia mais qualquer necessidade de permanecer na terra. O destino que o aguardava era divino e eterno, algo que ele não podia compreender com sua mente humana, mas que, de alguma forma, ele sentia em seu coração. A transição para o céu. Sem uma palavra final, como se fosse um mistério que ele mesmo não pudesse explicar, Enoque simplesmente desapareceu. Não houve morte, não houve fim. Ele não morreu como os outros homens, ele foi levado para o céu. A terra não mais o segurava, pois sua fé o havia conduzido além dos limites do tempo e da morte. As pessoas ao seu redor, embora não compreendessem, sabiam que Enoque tinha uma relação especial com Deus. Quando Enoque desapareceu, eles ficaram perplexos, mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de cada um deles que não podia negar. Eles sentiam que Enoque não havia sido tomado pela morte, mas que ele tinha sido chamado para um propósito maior, para estar com Deus. O legado de Enoque. A história de Enoque se espalhou rapidamente. As pessoas falavam sobre sua vida, sua fé e, especialmente, sobre sua ausência misteriosa. Ao longo das gerações, Enoque se tornaria uma lenda viva, um símbolo de comunhão profunda com Deus e de dedicação inabalável à sua vontade. As gerações futuras contariam sobre ele como um homem que andou com Deus e que, em um momento, foi levado para os céus sem ver a morte. O legado de Enoque não estava apenas em suas palavras, mas no exemplo de sua vida, no testemunho de sua fé viva. Ele mostrou ao mundo que não há nada mais importante do que andar com Deus. Sua vida foi um reflexo da verdade de que, quando se busca a Deus com todo o coração, não há barreiras que possam impedir um encontro com o divino. Conclusão. A jornada de Enoque, do começo humilde até o momento em que ele foi levado aos céus, é um exemplo de como viver uma vida de fé e devoção verdadeira a Deus. Enoque não apenas seguiu o caminho de Deus, mas também se tornou uma ponte entre a terra e o céu. Sua história não é apenas sobre sua ausência física, mas sobre a profundidade da conexão espiritual que ele compartilhou com o Criador. Quando olhamos para a vida de Enoque, vemos o que é possível alcançar quando se escolhe viver de maneira fiel, mesmo quando o mundo ao redor parece estar se desmoronando. A história de Enoque nos lembra que, ao caminhar com Deus, temos o poder de transcender as limitações humanas e de nos conectar com algo eterno e divino. Se você se inspirou com a jornada de Enoque e sentiu o poder da fé inabalável, não deixe de curtir este vídeo e compartilhar com aqueles que também buscam essa conexão profunda com Deus. Que a história de Enoque nos lembre de que, independentemente das dificuldades, andar com Deus é a verdadeira chave para a paz e para a transformação em nossas vidas. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora. Junte-se a nós nessa caminhada de fé e descoberta, pois temos muitas mais histórias de sabedoria e inspiração para compartilhar com você. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.